Olá, alunos do segundo ano. Encerraremos agora então o segundo reinado, proclamamos a República no outro vídeo, mas vamos falar de abolição. Vocês têm no livro de vocês ali um infográfico bem bonito com algumas imagens e alguns pontos que mostram o processo que leva então ao final da escravização no Brasil, né? Nós somos o último país a abolir a escravização, que obviamente tem grandes sequelas na nossa história e na nossa realidade atual, né, já que somos um país extremamente racista, né, que mata a população negra, enfim, de uma forma quase naturalizada, né, então isso não sei o que estou falando, é só vocês olharem os dados, né, e isso está muito vinculado, né, a todo esse processo, né, nós temos mais tempo de história de escravização do que de liberdade, uma liberdade ainda bastante questionada, né, bastante questionável, né, porque foi feita de uma forma extremamente, né, complicada. Mas enfim, então falamos lá aqui fala desde a Lei Eusébio de Queiroz, que a gente já falou com vocês, que fim do tráfico, e pouco a pouco, né, como eu disse para vocês, o movimento abolicionista vai ganhando força, e não só o movimento abolicionista, mas também a gente tem que pautar toda a resistência da população negra, que sempre fugiu, sempre lutou contra, sempre, enfim, formou, né, processos quilombolas, aquela população negra que conseguiu de alguma forma acessar educação formal também fazia parte desse processo, pessoas que foram, se tornaram livres, né, enfim, conseguiram estudar, né? E nós temos nomes importantes, como, por exemplo, o Luiz da Gama, né? O José do Patrocínio, que vão ser advogados, vão ocupar a imprensa, vão ser engenheiros e vão denunciar e né, vão ter um papel importante no processo da abolição, tá? Então, o processo da abolição no Brasil é muito mais do que a Princesa Isabel que deu uma dádiva, não. Ela respondeu, né, a um contexto de pressões populares e não só, mas também de parte da elite intelectual esclarecida que colocava já, né, a escravização como um processo vergonhoso, né, para dizer o mínimo, e totalmente superado, enfim, né, e economicamente também já não tão viável, enfim. Bom, então nós temos algumas leis que vão galgar pouco a pouco até chegarmos ao processo da abolição de fato. Então, uma primeira lei do ventre livre, de 1871, ou seja, o contexto do pós-Guerra do Paraguai. Então, como eu falei para você, já tinha todo um contexto, um ideário, uma crítica, né, desses grupos que, enfim, lutaram pela sua liberdade, voltavam e, enfim, não conseguiam se inserir na sociedade, apesar de terem recebido honras, né, de mérito, de bravura, enfim, e viam seus parentes, né, se continuar no processo de escravização e serem castigados, açoitados e mortos, enfim. A lei do ventre livre, ela tinha perspectiva, ou, né, também lei do Rio Branco, né, o mesmo ter, a mesma lei, né, ela tinha perspectiva de que determinava que as mulheres escravizadas a partir daquela data, os seus filhos, elas continuavam escravizadas, tá, mas seus filhos, então, a partir daquela data seriam livres. Então, quando houve essa proposta de lei, deu uma gritaria, então se voltou atrás, a ideia era o quê? Então, que as crianças permaneceriam com a mãe, ou seja, o senhor poderia explorá-las até a idade de 8 anos, e aí ele poderia optar se liberava a criança ou não, né? Se a criança fosse liberada, haveria também o ressarcimento, né? Ou ele poderia, então, continuar explorando o trabalho daquela criança até ela ter 21 anos, quando aí ela poderia ser liberada. Ou seja, né, vamos combinar que era uma lei que não tinha grandes efetividades, né? Não tinha grandes, mas foi uma primeira lei assim que trouxe esse avanço, mas que é um ponto bem questionável, né? Mas tá, enfim, foi a primeira lei. A segunda lei, né, a lei chamada Lei de Sexagenários, ou Saraiva-Cotegipe, de 1885. Então, essa lei, ela libertava as pessoas escravizadas com mais de 60 anos. Vamos combinar que grande parte das pessoas escravizadas não chegavam aos 60 anos, devido, né, a uma vida totalmente, né, explorada, uma vida brutal, né, exposta a doenças, má alimentação, enfim, aqueles que conseguiam chegar até os 60 anos, muitas vezes já estavam, digamos assim, já não tinham, o seu trabalho não era de tanta utilidade, né, ou era mais uma boca para alimentar, né, então até
o senhor de escravo, né, era mais para se livrar mesmo, né, enfim. Porém, ainda, né, tinha que receber o senhor né, o proprietário ainda deveria receber indenização e ele ainda deveria trabalhar mais alguns aninhos aí. Então, é 60, só que não, né, 60 é mais um pouquinho aí, certo? Então, basicamente, tinha essa perspectiva, né, pouquíssimos seriam de fato beneficiados, né, e, enfim, era uma lei também que tinha esse olhar de um avanço, só que também, né? Bom, então, basicamente, a gente vai ter um movimento abolicionista, como eu disse para vocês, muito forte, certo? Assim, né, composto por pessoas negras, por pessoas, né, simpatizantes e que vão, né, basicamente fazer uma série de denúncias, panfletos, uma série de questionamentos, né, e que vai casar, como eu disse para vocês, críticas de instituições como o Exército, né, e com o olhar republicano também, certo? Nós vamos ter movimentos, né, como o movimento dos caifases, que também que era uma questão mais prática mesmo, então grupos que escondiam e auxiliavam pessoas escravizadas fugitivas, né? Então tinha todo digamos assim, grupo que, né, escondia essas pessoas, né, auxiliava no seu sustento, tinha toda uma rede, né, de proteção a esses grupos, certo? Então, né, como eu falei para vocês, nós temos aí essa situação. Antes da abolição em 1888, né, oficial, né, do país, digamos assim, a gente tem algumas províncias que conseguem se antecipar, certo? Encontram brechas, né, na lei, como, por exemplo, o Ceará, que é a primeira província a abolir a escravização, se não me engano, aí em 1884, e entre outras, se não me engano, também Amazonas e acho que a região do Rio Grande do Norte também consegue fazer sua abolição antes da abolição oficial. E aí, em 1888, a princesa Isabel, que estava representando seu pai, que estava viajando, se não me engano, ela acaba, então, assinando a chamada Lei Áurea, que aí, então, ocorre a libertação, né, oficial de todos os escravos, certo? Todas as pessoas escravizadas. Então, como eu disse para vocês, né, a gente não pode falar, Princesa Isabel, ó, não, a gente tem uma série de pressões da sociedade, de intelectuais negros, né, e negras, que estão também, né, nessa luta, né, para a abolição. Vocês têm aqui algumas imagens, inclusive, né, no infográfico, como eu falei para vocês, né, o Luiz Gama, José do Patrocínio, né, André Rebouças, né, a Chiquinha Gonzaga, enfim, são todos personagens, né, do ambiente intelectual, cultural, que são, né, que lutam, né, pela abolição da escravização, tá? Então, basicamente, a gente tem toda essa perspectiva, né, dessa emancipação paulatina até a gente chegar ao processo da assinatura da Lei Áurea, e lembrando que essa abolição, ela foi feita, apesar de sem indenização, ela foi feita sem menor planejamento de inserção dessas pessoas que vão ser, tipo, largadas a Deus dará, muitas vão continuar onde estão, porque não tem opção, né, muitas se direcionam para os grandes centros urbanos, mas também não tem, né, trabalho, não tem, as pessoas não têm, são analfabetas, né, não têm acesso à educação, não têm acesso, né, ao mínimo, né, de garantia, de moradia, de estrutura, não, né, nada. Então, é claro, o país vai festejar, vai obras, e está avançando, etc, etc. Mas o fato é que não há a menor inserção social desses grupos, que vão continuar marginalizados, vão sofrer uma série de preconceitos, né? Afinal de contas, as teorias e o pensamento racista estavam muito presentes, assim como continuam bastante presentes hoje em dia, imaginando aquele período, né? E essas pessoas vão ficar, de um modo geral, sem, né, opção. Ou seja, foi feita a abolição sem permitir o mínimo de estrutura que essas pessoas pudessem, de fato, se inserir de forma digna na sociedade, né? E aí, claro, elas vão inchar, né, os grandes bolsões de pobreza, né, das grandes cidades, vão ter muita dificuldade para poder se inserir, vão continuar trabalhando de uma forma basicamente, né, subhumana, né? E, enfim, então é uma sequela que a gente vai ter consequências, né? Infelizmente, até hoje, certo? Então,
Eu indico para vocês, se vocês gostam bastante enfim, se vocês gostam de música, enfim, um documentário, acredito que ainda esteja no Netflix, do Emicida, que é Amarelo, né, Amarelo, enfim, eu não me lembro o resto do nome, é tudo para ontem, ou alguma coisa do tipo, e ele faz um resgate bem interessante sobre a questão negra, né, no Brasil. Eu acho que é bem válido de vocês verem, se vocês gostam, né, do tipo de música dele também, mas não só pela música, mas por esse resgate que ele faz de personalidades negras ao longo da história, e ele vai fazer muitas vezes esse diálogo com com essa situação, né, da escravização, que o Brasil ainda precisa, né, de ações bastante contundentes para responder a essas sequelas que a gente vê até hoje, ou seja, uma educação que seja uma educação mobilizada ao antirracismo, né, e que haja medidas compensatórias, pois esses grupos, né, ainda são bastante marginalizados na sociedade, e é necessário sim que o Estado se responsabilize e que busque, né, alternativas para integrar de forma adequada esses grupos, né, em espaços que por muito tempo eles não tiveram acesso, né, por N motivos, e enfim, são necessárias estratégias para compensar essa dívida histórica que o país tem com esses grupos, né? A gente teve alguns avanços, mas o Brasil é um país que anda entre avanços, retrocessos, vai, né, vens e vais, e ainda há muito o que trilhar para que a gente possa, de fato, ter um combate, né, efetivo a essas desigualdades sociais ainda marcantes na nossa realidade. Bom, pessoas, então eu encerro aqui o capítulo 19. Basicamente, esses são os tópicos que, né, a gente vai focar. E futuramente vou deixar outros vídeos sobre os capítulos que a gente não conseguiu contemplar agora nesse momento, mas vocês não se preocupem que vocês terão acesso a essas informações, né, para que vocês possam, então, mesmo que a gente não esteja abordando eles para concluir, de fato, né, o segundo ano, vocês vão ter acesso a essas informações, essas discussões, e eu estou à disposição se vocês precisarem de alguma coisa, certo? Bons estudos e se cuidem bastante.